A princesa Anne chocou o mundo ao passar seu querido título, Princesa Real, para a Princesa Charlotte, de 9 anos, reescrevendo a história real de uma forma que ninguém esperava. O que isso significa para o futuro da Princesa Charlotte e da família real como um todo? Fique atento enquanto descobrimos as razões por trás dessa escolha monumental que fez com que metade da família real fugisse do país aterrorizada. Uma mudança na tradição da realeza. Primeiro, vamos entender o significado do título de Princesa Real. Não se trata apenas de um nome pomposo ou de um distintivo decorativo, mas sim de um símbolo de continuidade, serviço e compromisso dentro do sistema real. A Princesa Anne tem esse título desde seus 30 anos e é conhecida por sua dedicação incansável, equilibrando uma carga de trabalho de centenas de compromissos por ano. Ela tem sido o epítome da coragem e do dever, o que torna ainda mais impressionante sua decisão de passar o título para a geração mais jovem. Para o novo detentor do título, essa função não é apenas um presente, é uma responsabilidade, um legado e uma identidade que moldará sua vida para sempre. Antes de nos aprofundarmos no assunto, está claro que a decisão da Princesa Anne traz implicações mais profundas do que qualquer um poderia ter previsto, e essa não será a única revelação que o deixará atordoado. Mas por que esse momento? E por que essa escolha? A Princesa Anne tem 74 anos e, assim como o resto da família real, está pensando no futuro. Com o rei Charles enfrentando problemas de saúde, incluindo rumores de um diagnóstico de câncer, a monarquia está sob pressão para garantir sua próxima geração. Ao dar a esse título tal destaque, a família real está enviando um sinal claro. Eles estão investindo no futuro. Eles não estão apenas preservando a tradição, estão adaptando-a, preparando-se para que um novo líder assuma os holofotes quando chegar a hora. Não se trata apenas de aparência, mas de estratégia. É um movimento calculado para garantir a relevância da família em um mundo sempre cético. O herdeiro escolhido para esse papel não é um garoto comum de 9 anos. Como a segunda filha do príncipe William e da princesa Catherine, essa jovem realeza está crescendo em um ambiente único, onde as tradições reais se encontram com a paternidade moderna. Seus pais trabalharam arduamente para dar aos filhos uma infância equilibrada, misturando a normalidade com as inevitabilidades da vida pública. Essa educação será crucial para ela enfrentar o peso de seu novo papel. Ela é equilibrada, confiante e já tem um talento natural na frente das câmeras. Mas ser princesa real não é pouca coisa. É um compromisso para toda a vida, repleto de escrutínio e expectativas que fariam a maioria dos adultos se curvar sob pressão. Essa mudança também diz muito sobre as mudanças na dinâmica de gênero e liderança dentro da monarquia. Historicamente, os títulos e papéis reais têm sido influenciados por noções ultrapassadas de primogenitura masculina. No entanto, esse aumento sinaliza uma mudança em direção à igualdade. Graças a uma lei de 2013, a posição de quarto na linha de sucessão ao trono está garantida, independentemente do gênero. Ao elevar um papel tão importante, a família real está fazendo uma declaração sobre o progresso e os valores modernos. Eles estão mostrando ao mundo que estão dispostos a evoluir, mesmo que isso signifique romper com a tradição. O momento dessa decisão também é fascinante. Como a monarquia enfrenta cada vez mais escrutínio e críticas, ela está sob pressão para provar sua relevância. As gerações mais jovens estão menos encantadas com a pompa e a ostentação da vida real, e a família sabe disso. Ao posicionar esse jovem membro da realeza como uma figura-chave, eles estão atraindo um público mais jovem, mostrando que não são apenas relíquias do passado, mas participantes ativos na formação do futuro. Isso é mais do que continuidade. É uma questão de sobrevivência. A orientação da princesa Anne, sem dúvida, desempenhará um papel crucial na transição. O legado de Ana é de trabalho árduo, dedicação e uma abordagem objetiva da vida real. Se seu sucessor conseguir canalizar até mesmo uma fração da determinação de Ana, isso lhe será de grande valia. Mas eles também terão a chance de fazer com que o cargo seja seu, trazendo uma perspectiva e uma energia únicas para a mesa. Seja por meio de trabalho beneficente
defesa pública ou outras iniciativas, há potencial para redefinir o que significa ser da realeza no século XXI. Essa decisão não está isenta de desafios. A família real está sob constante escrutínio e cada movimento que faz é analisado e criticado. Essa nova função colocará seu jovem portador sob os holofotes como nunca antes, e as pressões só aumentarão com o tempo. Mas se as aparições públicas até agora servirem de referência, já há um nível de compostura e charme que desmente sua idade, tornando-a uma escolha natural para esse importante papel. Ao transferir o título de princesa real, a monarquia está fazendo uma ponte entre o passado e o futuro. Essa mudança homenageia as décadas de serviço de Anne e, ao mesmo tempo, abre caminho para uma nova geração de liderança. É um ato de equilíbrio, misturando tradição com progresso, e é um ato que a família real deve navegar com cuidado. Os riscos são altos, mas as recompensas podem ser ainda maiores. Se essa transição for bem-sucedida, ela poderá se tornar um momento decisivo na evolução da monarquia, moldando seu futuro de maneiras que só podemos começar a imaginar. No centro dessa decisão está uma pergunta profunda. O que significa ser da realeza no mundo de hoje? Os dias de deveres puramente cerimoniais estão desaparecendo. Espera-se agora que a realeza defenda causas, se conecte com o público e use suas plataformas para o bem. Essa jovem realeza, com sua energia juvenil e carisma natural, está perfeitamente posicionada para enfrentar esses desafios. Mas o caminho à frente não será fácil. Equilibrar os deveres reais com as pressões de crescer sob os olhos do público será uma tarefa monumental, ao mesmo tempo em que se constrói uma identidade pessoal dentro da família. A reação do público a essa notícia tem sido uma mistura de entusiasmo e curiosidade. Muitos estão ansiosos para ver como essa jovem realeza lidará com o papel e que tipo de impacto ela terá no futuro da monarquia. Outros estão mais céticos, questionando se alguém tão jovem pode suportar o peso de um título tão importante. Mas uma coisa é certa: este é um momento crucial para a família real. Ao tomar essa atitude ousada, eles não estão apenas se preparando para o futuro, mas também estão enviando uma mensagem sobre a direção que desejam que a monarquia tome. Ao olharmos para o futuro, fica claro que a trajetória da princesa real será uma das mais importantes. Assumindo um papel repleto de história, a nova detentora do título também está trazendo sua própria perspectiva e energia. Não se trata apenas de preservar o passado, mas de moldar o futuro. E com a orientação de Anne e o apoio da família, o futuro parece brilhante. A monarquia está em uma encruzilhada, e essa decisão coloca imensas esperanças e expectativas sobre os ombros dos jovens. O novo título de Charlotte não é apenas um nome real, é um papel que testará sua força e moldará o futuro da família. O plano da realeza para o futuro. A jovem princesa, que já é uma figura familiar aos olhos do público, demonstrou uma habilidade notável para lidar com as pressões da vida real. Desde aparições em eventos oficiais até sua maneira natural de se conectar com as pessoas, ela tem conquistado corações por toda parte. Seu charme e graciosidade estão à mostra, o que sugere que ela está bem preparada para o exigente papel que tem pela frente. Mas não vamos nos enganar. Não se trata apenas de uma criança fofa e fotogênica. Trata-se de uma ação calculada para garantir a sobrevivência de uma instituição que vem sendo examinada há décadas. Durante séculos, a monarquia foi um símbolo de tradição, mas tradições não pagam mais as contas, nem conquistam o favor do público. Ao elevar esse jovem membro da realeza a um papel significativo tão cedo, a família está sinalizando sua vontade de se adaptar. Eles não estão apenas tirando a poeira de um título antigo, mas o estão reestruturando para um público moderno. É um reconhecimento de que, se quiserem permanecer relevantes, precisam se envolver com as gerações mais jovens e abordar questões que importam hoje, como mudanças climáticas, saúde mental e igualdade social. Essa mudança também serve como um lembrete de que o futuro da monarquia depende de sua capacidade de se comunicar com um mundo em transformação.
A decisão da princesa Anne de entregar seu título não foi tomada de ânimo leve. Anne, que tem sido uma rocha de estabilidade dentro da família, não apenas abriu mão de seu título, ela transmitiu um legado. Seus anos de serviço, experiência e resiliência servirão, sem dúvida, como uma luz orientadora para sua sucessora nessa nova função. É a melhor forma de orientação e um elemento crucial na preparação dessa jovem realeza para as complexidades da vida real. Mas não vamos fingir que tudo isso é caloroso e agradável. É também um movimento estratégico para posicionar o novo detentor do título como uma ponte entre a tradição e o progresso. Um papel que a monarquia precisa desesperadamente neste momento. O novo título é mais do que apenas um nome, é uma plataforma, um palco no qual essa jovem realeza pode criar uma identidade única dentro da estrutura real. Ao contrário de seus irmãos que podem estar destinados a outros papéis, essa posição permite que ela trace um caminho distinto. Essa individualidade será vital à medida que ela equilibrar o peso de suas responsabilidades com suas aspirações pessoais. O título dá a ela a chance de moldar a narrativa da monarquia, possivelmente conduzindo-a em direções que reflitam os valores e as prioridades contemporâneas. Mas não podemos nos esquecer de que, com grande poder, vem um grande escrutínio. À medida que a família real navega nesse novo capítulo, fica claro que os riscos são altos. O caminho dessa jovem realeza será observado de perto, não apenas pelos fãs que a adoram, mas também pelos críticos ansiosos para atacar qualquer passo em falso. Seu novo papel a coloca no centro de uma monarquia que está sob pressão para justificar sua existência no século XXI. A capacidade da família de se adaptar e permanecer relevante depende de movimentos como esse, estratégicos, simbólicos e com visão de futuro. Ao investir no futuro dela, eles estão apostando em uma monarquia que não é apenas uma relíquia do passado, mas uma instituição relevante e respeitada. Olhando para trás, é fascinante ver como o título de princesa real evoluiu ao longo dos séculos. Desde suas origens como uma marca de distinção, até sua interpretação moderna como um papel repleto de serviço e representação, o título sempre teve peso. O mandato de Anne como princesa real foi marcado por uma dedicação inabalável, e agora é a vez de Charlotte redefinir o que ele significa em um mundo muito diferente daquele em que o título foi concebido pela primeira vez. Essa transição tem tanto a ver com olhar para frente quanto com honrar o passado. Os críticos foram rápidos em apontar os desafios que Charlotte enfrentará. Crescer aos olhos do público não é pouca coisa, e as expectativas sobre ela são enormes. A pressão para se modernizar e, ao mesmo tempo, manter a essência da monarquia é um ato de equilíbrio delicado. Mas as primeiras aparições de Charlotte sugerem que ela está pronta para o desafio. Suas interações com o público têm sido impressionantes, mostrando uma capacidade natural de se conectar com pessoas de várias gerações. Com tantas expectativas em relação a ela, o papel de Charlotte não é apenas uma mudança de nome, é um grande passo para algo completamente novo, uma nova era para o título de princesa real. A decisão de elevar Charlotte também lança luz sobre a dinâmica mais ampla da família real. É um movimento calculado para garantir a continuidade e a estabilidade em um mundo que é tudo menos estável. Ao posicionar Charlotte como uma figura jovem e identificável, a monarquia está tentando garantir seu lugar nos corações e mentes de um público mais jovem. É uma jogada inteligente, mas não está isenta de riscos. De certa forma, essa mudança é um reflexo da evolução contínua da monarquia. Durante séculos, a família real foi um símbolo de tradição, mas as tradições por si só não a manterão à tona. Ao adotar a mudança e apostar na geração mais jovem, eles estão demonstrando disposição para se adaptar. Essa adaptabilidade é crucial se eles quiserem permanecer relevantes em um mundo em constante mudança. O papel de Charlotte como princesa real provavelmente envolverá uma mistura de deveres tradicionais e iniciativas modernas. Ela poderá assumir funções cerimoniais representando a monarquia em eventos oficiais e, ao mesmo tempo, defender causas que tenham repercussão em sua geração. Questões como mudança climática, saúde mental e igualdade social
provavelmente terão destaque em seu trabalho. Essa combinação de responsabilidades antigas e novas reflete a evolução das prioridades da monarquia. Mas não vamos nos deixar levar pelo otimismo. O caminho que Charlotte tem pela frente é repleto de desafios. O peso das expectativas, o escrutínio dos olhos do público e a pressão para ter um bom desempenho serão companheiros constantes. Sua capacidade de enfrentar esses desafios determinará não apenas seu sucesso, mas também o futuro da monarquia. É uma tarefa assustadora, mas que Charlotte parece estar bem preparada para enfrentar. Essa transição também destaca a importância da orientação dentro da família real. A decisão de Anne de passar seu título adiante é uma prova do valor da experiência e da orientação. Sua sabedoria e suas percepções serão inestimáveis quando Charlotte assumir sua nova função. Essa orientação fornecerá a Charlotte uma base sólida, ajudando-a a navegar pelas complexidades da vida real. Embora o título de princesa real tenha um peso significativo, ele também oferece a Charlotte uma plataforma única para moldar sua própria identidade. Ao contrário de seus irmãos, que podem ter papéis diferentes dentro da monarquia, a posição de Charlotte permite que ela trace um caminho distinto. Essa individualidade será fundamental para que ela equilibre as expectativas de sua função com suas próprias aspirações e interesses. Ao olharmos para o futuro, o caminho de Charlotte será, sem dúvida, moldado pelas mudanças na dinâmica da família real. Com o passar do tempo e o surgimento de novos desafios, a monarquia precisará continuar se adaptando. O papel de Charlotte como princesa real será uma parte essencial dessa evolução, servindo como uma ponte entre a tradição e o progresso. A decisão de conceder esse título a Charlotte também reflete uma tendência mais ampla dentro da monarquia. A ênfase na continuidade e na estabilidade em um mundo que está em constante mudança é um tema fundamental. A capacidade da família real de se adaptar e, ao mesmo tempo, manter seus valores fundamentais é essencial. Ao investir na geração mais jovem, a monarquia está garantindo que permanecerá relevante e resiliente diante dos desafios futuros. A ascensão de Charlotte ao cargo de princesa real é um momento de grande significado, não apenas para ela, mas para a monarquia como um todo. Ela marca o início de um novo capítulo, repleto de promessas e potencial. À medida que for assumindo esse papel, Charlotte terá a oportunidade de deixar um impacto duradouro na instituição e nas pessoas a quem ela serve. As reviravoltas da história da realeza nos mostraram que um momento pode moldar a monarquia para sempre. A capacidade da família real de se adaptar aos tempos de mudança é uma prova de sua resiliência. Ao abraçar a mudança e investir na geração mais jovem, eles estão garantindo sua relevância em um mundo que está em constante evolução. O novo papel de Charlotte como princesa real é um símbolo dessa adaptabilidade, uma ponte entre o passado e o futuro. Sua trajetória será observada de perto, não apenas por aqueles que apoiam a monarquia, mas também por aqueles que questionam seu lugar na sociedade moderna. Somente o tempo dirá como esse novo capítulo se desenrolará. A história da família real sempre foi uma história de mudanças, e agora o papel de Charlotte nela se soma a dessa longa história, como a monarquia britânica foi construída. A família real britânica tem uma história tão longa quanto complicada, que se estende por mais de 1000 anos. É como uma novela interminável, cheia de drama, disputas de poder e algumas decisões realmente loucas. As raízes dessa monarquia começaram no início dos tempos medievais, quando a Inglaterra não era nem mesmo um país, mas um grupo de pequenos reinos lutando por terras e poder. Entre eles estava Wessex, onde o rei Egbert governou no século IX, dando início a um processo para unir os territórios dispersos. Seu neto, Alfredo, o Grande, ficou famoso por enfrentar os invasores vikings e por ser um rei que se preocupava com a justiça e a educação. Após a época de Alfredo, a monarquia continuou mudando e crescendo, muitas vezes em meio ao caos. Um ponto de virada importante ocorreu em 1066, com a conquista normanda. Guilherme, o Conquistador, não apenas assumiu o trono, mas trouxe consigo uma nova maneira de administrar as coisas,
mudando a cultura e as leis da Inglaterra para sempre. Avançando um pouco mais, chegamos à dinastia Plantageneta no século XII, que trouxe seu próprio tipo de drama. O rei João, por exemplo, conseguiu irritar tanto a todos com seus impostos e decisões injustas que foi forçado a assinar a Magna Carta em 1215. Essa carta não era apenas um pedaço de papel. Ela lançou as bases para a democracia moderna, dizendo que nem mesmo o rei estava acima da lei. A montanha russa real continuou com as Guerras das Rosas no século XV, uma batalha sangrenta entre duas famílias poderosas, os Lancasters e os Yorks. Quando tudo terminou, Henrique Tudor, um Lancaster, tornou-se o rei Henrique VII e deu início à dinastia Tudor. Seu filho Henrique VIII é um dos monarcas mais inesquecíveis, principalmente por causa de suas 6 esposas e de seu papel em separar a Inglaterra da Igreja Católica. Essa mudança não foi apenas religiosa, mas remodelou a política e a sociedade do país de maneiras que ainda são sentidas hoje. Os Tudors tiveram seus momentos de glória, especialmente com Elizabeth I, filha de Henrique IV. Ela nunca se casou, ganhando o apelido de Rainha Virgem, e seu reinado é frequentemente visto como um ponto alto da história inglesa. As artes floresceram, com William Shakespeare escrevendo suas peças icônicas, e a Marinha da Inglaterra derrotou a famosa Armada Espanhola em 1588. Mas como diz o ditado, o que sobe tem que descer. Após a morte de Elizabeth, a coroa passou para os Stuarts e as coisas ficaram complicadas. James tentou aproximar a Inglaterra e a Escócia, mas as tensões entre a monarquia e o parlamento só pioraram, levando à Guerra Civil Inglesa. O rei Carlos I perdeu o trono e a cabeça, e por um breve período, a Inglaterra se tornou uma república sob o comando de Oliver Cromwell. A monarquia voltou em 1660 com o rei Carlos II, mas estava claro que as coisas haviam mudado. O parlamento tinha mais poder, e a autoridade do rei não era mais a mesma. Essa mudança tornou-se ainda mais oficial com a Revolução Gloriosa, em 1688, que viu William III e Mary II assumirem o trono sob a condição de respeitarem a autoridade do parlamento. A Declaração de Direitos de 1689 estabeleceu limites claros para o poder real e lançou as bases para a monarquia constitucional que conhecemos hoje. Com o passar dos séculos, a monarquia se adaptou a um mundo em rápida mudança. Os séculos XVIII e XIX foram marcados pela Revolução Industrial, que transformou a sociedade britânica. O reinado da Rainha Vitória foi o ponto alto desse período. Ela governou por mais de 60 anos, supervisionando um império que se estendia por todo o mundo. Vitória não era apenas uma figura de proa. Ela se tornou um símbolo de estabilidade e valores morais em uma época de grandes mudanças. Suas conexões familiares com outras casas reais europeias lhe renderam o apelido de Avó da Europa. O século XX trouxe seus próprios desafios. 2 guerras mundiais, o declínio do Império Britânico e a mudança de atitudes do público fizeram com que a monarquia tivesse que encontrar novas maneiras de se manter relevante. Durante a Primeira Guerra Mundial, o rei George Washington mudou o nome da família para Windsor para distanciá-lo de suas raízes alemãs. Seu filho, Edward VIII, criou um escândalo ao abdicar do trono para se casar com um americano divorciado, Wallace Simpson. Isso fez com que seu irmão, George Seymour, se tornasse rei e ganhasse respeito por sua liderança firme durante a Segunda Guerra Mundial. A rainha Elizabeth II, que o sucedeu, tornou-se a monarca que reinou por mais tempo na história britânica. Seu reinado foi palco de imensas mudanças, desde a descolonização da África e do Caribe até o relacionamento difícil do Reino Unido com a União Europeia. A família real britânica não se trata apenas de política e na história, mas também está profundamente ligada à tradição e à cerimônia. Eventos como a abertura do parlamento, o Trooping the Colour e os casamentos reais atraem muita atenção. Essas ocasiões lembram as pessoas do papel da monarquia como um símbolo de continuidade, mesmo quando o mundo ao seu redor muda. No entanto, ser um membro da realeza não é só pompa e privilégio. A família tem enfrentado muitas críticas e escândalos, especialmente nas últimas décadas. Desde a trágica morte da princesa Diana
até as controvérsias do príncipe Andrew, a realeza sempre esteve no centro das tempestades da mídia. A decisão da princesa Anne é um ato moderno de progresso ou é uma ruptura polêmica com a tradição real? Compartilhe sua opinião e não se esqueça de curtir e se inscrever para o artigo Quebra da Tradição Real. Compartilhe sua opinião e não se esqueça de curtir e se inscrever para saber mais.